Gravar de camisa preta com ela no colo vai dar problema, porque eu tenho certeza que ela vai soltar um monte de pelo e eu vou ficar todo branco depois. Né, Arya? Mas ela gosta de colo, o que eu vou fazer? Eu tenho pensado muito sobre coleções, sabia? Sobre isso aqui. Sobre juntar um monte de coisa num lugar só e achar isso legal, e tirar onda com isso, e comparar a sua coleção com a dos outros. E por que a gente faz isso? E qual é a vantagem real da gente ter uma coleção em casa, né? Porque eu tenho um motivo, eu justifico minha coleção por esse motivo, mas eu imagino que você que também coleciona deve ter o seu motivo. Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre esse motivo, né? Você coleciona porque você gosta, você coleciona porque você quer usar para alguma coisa, você coleciona para revender, você coleciona para dar para seu filho, né? Existem vários potenciais motivos para colecionar, mas eu sinto que às vezes as pessoas só colecionam porque todo mundo coleciona, porque acha que é assim que se faz, é assim que se lê quadrinho, é assim que se lê qualquer coisa, e talvez não seja. Então vamos pensar um pouquinho hoje sobre colecionismo, sobre lombadeiros e sobre motivos pelo qual você deveria sim colecionar coisas, mas nem tudo. Eu sou o Rafa Pinheiro e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando nesse cenário novo à noite. Então me digam aí se tá funcionando essa iluminação. Eu passei uns bons 40 minutos aqui tentando iluminar essa cena, então tem uma luz ali, uma luz ali, uma luz aqui, uma luz ali. E ainda assim eu configurei a câmera toda para ver se fazia sentido isso. E eu espero que seja feito, por favor, me digam se está funcionando essa iluminação. Mas então, eu, como já falei aqui outras vezes, me mudei recentemente aqui para casa nova, né? Essa coleção que eu montei aqui, a prateleira que eu montei, que eu finalmente montei, eu separei minha coleção por categorias, tá ligado? Tem tipo tagzinhas na prateleira para dizer qual é a categoria que eu tô, para conhecer as seções da minha biblioteca. Mas, assim, eu conheço um monte de gente que coleciona também, não só eu, e gente que coleciona muito mais do que eu, inclusive tem muito mais quadrinho do que eu, muito mais livro do que eu. Eu tenho uma coleçãozinha legal, né? Muita coisa eu ganho, então por eu estar nessa posição de editor, de quadrinhos, de influenciador de alguma maneira, as pessoas mandam coisas pra mim, mandam livros pra mim, mandam quadrinhos pra mim, então eu não compro tanto quanto outras pessoas compram, mas ainda assim eu gosto muito de ler e eu guardo um monte de coisa. Mas eu percebi que tem coisa que eu guardava e que eu não vou ler de novo, né? Nessa mudança, colocando as coisas no lugar certo, eu comecei a perceber que tem coisas que eu só guardava por guardar. Só guardava porque eu recebi, porque eu ganhei, porque eu comprei, mesmo que eu não tenha gostado, não tenha nem lido, eu guardava. E eu fiz uma limpa. Eu fiz uma limpa boa, eu doei um monte de coisa para a biblioteca daqui da cidade. E esse processo me fez refletir sobre o porquê eu coleciono, no fim das contas, né? Por que a gente está aqui fazendo isso? Por que existe todo um nicho, uma categoria no YouTube, no TikTok, em todas as redes, de colecionadores, e aqui de coisas, mas eu vou falar especificamente de livros e quadrinhos, porque é o que, né, faz sentido a gente falar aqui. E assim, a minha desculpa é muito simples. Eu coleciono porque eu quero consultar. Eu sou artista, eu trabalho com quadrinhos, trabalho com ilustração, com desenho, eu sou professor de desenho, de quadrinhos, então ter esses livros em casa é um jeito de eu poder consultar a hora que eu preciso. Eu dou em aula, vira e mexe eu tô dando aula, eu dou aula online aqui ali na frente, e aí eu tô falando de um quadrinho específico, de um livro, e eu pego, peraí, eu vou aqui na biblioteca, pego a parada, mostro pros alunos, então isso é útil. Quando eu tô montando aula, muitas vezes eu venho aqui na biblioteca, pego um livro, consulto, então eu uso esses livros. Mais os livros teóricos do que os quadrinhos, mas para as aulas os quadrinhos são muito úteis sim, porque eu acabo mostrando, né? Então eu tô corrigindo um exercício e eu falo, cara, não, a sua arte final não tá funcionando porque você não tá sabendo separar planos da hierarquia de linha, recomendo ler fulano, e aí eu venho aqui, pego um fulano, mostro pro cara, e o cara entende o que eu tô querendo dizer, né? Então eu acabo usando esses livros. Mesmo assim, eu não uso todos, e esse momento de mudança fez eu perceber que eu tinha um monte de coisa que eu não tava usando e que eu não ia usar, né? E foi as coisas que justamente eu doei, né? Mas tem muita coisa que eu ainda uso, tem meus sketchbooks, então eu desenho bastante, pra quem me acompanha aqui sabe que eu desenho bastante, eu tenho toda uma categoria de sketchbooks aqui na minha prateleira, na minha biblioteca, e ela tende a crescer, né? Mas esses sketchbooks eu não vou me livrar deles porque são minha história, são quase meus diários, digamos assim, né? Meus diários visuais. Mas livros e quadrinhos, eu vira e mexe me pego pensando, não deveria vender isso, né? Não faria sentido doar ou sei lá, fazer alguma coisa com esses livros, né? Pra não ficarem aqui parados. E a minha desculpa é justamente essa. Eu uso pra aula, eu uso para estudar, eu uso para revisitar, né? Se eu revisito, vale a pena ter. E eu pergunto para você, colecionador, você revisita sua coleção? Ou você só tem ela lá para dizer que tem ela lá? Porque se esse é o seu caso, talvez você pudesse doar para alguém que vai ler, né? Você empresta seus quadrinhos, pelo menos, os seus livros, porque se você tem só para dizer que tem, cara, talvez a sua coleção não tenha um propósito
muito claro, né? Talvez ela tenha se perdido o propósito ao longo do tempo, você começou com um objetivo e ele se perdeu. Eu acho que refletir sobre o que a gente faz o tempo todo, né, é importante pra gente não cair em armadilhas da nossa própria cabeça, sabe? De que você começou a colecionar porque você queria ler livros e estava gostando e queria estudar quadrinhos ou desenho, e aí a vida aconteceu, você parou de estudar e continuou colecionando, e aí você tem agora uma coleção gigantesca que você não sabe nem o que fazer com ela. Mas assim, eu tô fazendo essa defesa da coleção pragmática, né, de que você tem que ter livros que você vai consultar, senão não vale a pena ter na biblioteca, mas não é bem assim, né? O próprio Humberto Eco já falava que uma biblioteca onde você leu todos os livros é uma biblioteca desinteressante, que não faz nem sentido existir, porque o lance da biblioteca é justamente que você consegue descobrir coisas novas, você consegue olhar para ela e falar, nossa, isso aqui eu não li ainda, você pega, lê e descobre coisas, né? Você descobre, você desbrava, você explora a sua biblioteca. Então é legal você ter coisas ali que você justamente não olha com frequência, né? E de vez em quando você pega ali e descobre ou redescobre alguma coisa que você nem sabia que tinha mais. Isso aconteceu comigo também, né? Nessa mudança, eu vi coisas que eu falei, cara, isso aqui é muito bom, por que eu não olho isso com mais frequência, né? Eu acabei até mudando de posição, coloquei em mais destaque, justamente porque eu quero ter esses livros perto de mim, eu quero ter esses livros para consultar, e eu quero ler coisas que eu acabei não lendo, porque na mudança eu recebi livro, eu comprei livro que ficou numa pilha que nunca foi lido, e eu tento ler. Isso não é uma desculpa para você ter a sua pilha de leitura aumentando e comprar livro sem parar, né? Não é isso, mas é legal você ter livros que você não leu ainda, porque isso vai tornar a sua biblioteca de fato interessante, né? É um lugar que você pode não ter total controle. Porque quando você tem total controle, você não tem criatividade, você não tem nada ali para te incitar a ser criativo. Então, no fim das contas, eu diria que vale sim refletir sobre se a sua coleção está ali por um motivo, se você não está colecionando de forma desenfreada, só para preencher um vazio do meu existencial, sei lá, mas ao mesmo tempo não precisa, sua biblioteca não precisa ser só pragmática, só o essencial, só o que você usa com frequência. Ela pode e ela deve, né, ter coisas ali que você nunca leu, que você talvez não leia nunca, livros ou quadrinhos de temas tangentes ao que você gosta, porque talvez você vai descobrir que você gosta de um tema tangente ao que você gosta no futuro, e já aconteceu isso comigo, né, de eu estar estudando alguma parada, e aí essa parada que eu estou estudando acaba me levando a uma outra coisa, eu falo, pô, essa outra coisa, eu acho que eu tenho um livro sobre isso. E aí eu descobri que eu tinha de fato, e comecei a estudar através da minha própria biblioteca. Ela foi um catalisador de ideias, de referências. Então, assim, colecionem com carinho, colecionem com intenção. Eu acho que essa é a principal conclusão desse vídeo, desse meu vídeo doideira, que eu só liguei a câmera aqui e comecei a falar, porque eu queria tirar isso da minha cabeça. Assim, eu tô pensando muito sobre coleções, sobre acumular coisas. Será que vale a pena? Porque eu penso em mudar também de novo, talvez para outro país, e se eu me mudar, o que eu vou fazer com o meu livro? Eu vou guardar em caixa? Não quero, né? Eu vou doar para a biblioteca, o que eu vou fazer com esses livros? Então, pensar nessas coisas faz muita diferença, até porque se você já se mudou com uma coleção de livro, você sabe o quão desgracento é fazer mudança com caixa de livro. Não recomendo para ninguém. Mas depois que você monta a biblioteca e volta a visitar os seus livros e a reencontrar com eles, você vê que valeu a pena. E é isso, um beijo no cérebro, e por mais vídeos assim, que são menos compromissados com um tutorial de alguma coisa, são muito mais reflexões sobre aspectos da nossa vida artística, aspectos de quem curte arte, de quem trabalha com isso, de quem consome isso. Eu acho que são debates que estão em falta na internet nos tempos de conteúdo. Tá bom? Valeu! Thank you.